Muito bem, pessoal. Voltamos agora com mais uma apresentação não programada. Nós não tínhamos mais qualquer intenção de fazer outro vídeo antes das eleições. A gente só queria tão somente fazer um último vídeo para finalizar com o nosso trabalho, com o nosso mandato. Nós não temos qualquer interesse de tentar uma reeleição, tentar uma segunda candidatura. Mas, assim, 2 fatos foram suficientes para fazer aqui essa última manifestação antes das eleições. A primeira delas tem que ver com uma manifestação de um ex-conselheiro, que ele se diz ex-conselheiro e ele é mesmo, eu conferi. E aí a gente vai explicar depois essa manifestação. E a outra é uma manifestação dentro da entrevista do professor Jaime, o qual ele cita o nosso canal, e a gente vai estar deixando aqui o nosso posicionamento, alguns comentários de algumas contradições que a gente viu até então. Muito bem, pessoal, então a gente vai começar aí colocando na tela a manifestação aí desse professor, onde ele faz esse questionamento, essa opinião sincera, até concordo em parte com o que ele fala, né? Na verdade, concordo com ele. A gente já discutiu isso em vídeos anteriores, mas como o nosso canal ele acabou ganhando uma maior visibilidade em função das eleições, muita gente acabou pegando somente o último vídeo, e aí eu vou estar deixando 2 fontes de pesquisa para ele, né, e para quem quiser, né, para explicar o porquê que a gente vê na gestão passada atos autoritários e porquê que a gente resolveu entrar em campo, né, político, uma vez que a gente deixou ali um desafio, esse desafio foi cumprido, né, e aí esse requisito do desafio foi cumprido, e aí a gente não teve outra opção a não ser entrar em campanha, né? Entrar em posicionamento, deixar a nossa opinião aqui sincera, tá? Agora, independentemente de qualquer coisa, senhores, a crítica, né, para ela ser, vamos dizer assim, válida, para ela ser honesta, para ela ser... Não, vou recuar, tirar essa expressão honesta aí. Mas para ela ser um pouco mais abrangente, ela tem que ser, vamos dizer assim, tem que ser voltada para todo mundo. Por quê? Porque se você for observar, eu não sei se o professor sabe, mas o próprio candidato Jaime, ele é conselheiro. Ele pediu um afastamento somente. Ele não pediu desligamento. E ainda que tivesse pedido desligamento, ele já participou bastante o suficiente, de modo que eu poderia questionar como é que um candidato, ele, vamos dizer assim, interfere na regra da qual depois ele vai querer participar. E olha que a gente pouco critica ele nesse sentido, porque a gente já explicou o nosso posicionamento aqui, né? A gente pouco critica. Se você for analisar lá naquela reunião secreta, era finalidade do professor que a comissão disciplinadora aprovasse o regulamento da eleição das comissões centrais e das comissões eleitorais. Era a finalidade dele que a comissão disciplinadora sozinha elaborasse a proposta e remetesse para presidente do Consup e não levasse para o pleno. Qual a finalidade disso? Por quê? Né? Por que essa democracia tão restritiva? Eles estavam com medo de levar o debate para dentro do Consup e ser aprovado? Então, se os senhores querem mesmo me criticar e falar de democracia, a primeira coisa que vocês têm que fazer é o seguinte. Eu vou deixar na descrição do vídeo como é que foi a aprovação dos 2 regulamentos. Vão lá, procurem, porque vocês não foram chamados. Essa é a democracia do IFAM que a gente está criticando. E vocês estão gostando, pelo visto, né? Essas pessoas que estão com o professor Jaime devem estar gostando, porque não, tá tudo... A nossa democracia ela é toda livre, né? Segundo essas pessoas, deve ser livre. Mas, olha só, conselheiro, por exemplo, Alvati, faz parte da gestão do professor Jaime, milita a favor do professor Jaime. Cadê a crítica para o professor Alvati? Não tem? Só vale para mim?
Para os diretores só vale para mim, os diretores tudo em campo, fazendo militância a favor do professor Jaime, só vale para mim, as críticas. Então não faz sentido. Se você for analisar a fundo, na superfície faz todo sentido. Mas a fundo não faz sentido. Não faz sentido algum. Mas assim, nós recebemos, nós respeitamos, e é por isso é que nós estamos aqui, porque cabe uma explicação mais complexa, uma explicação mais prolongada, tá? Mas nós temos aí todo o respeito, seja quem for que estiver nos criticando, seja uma pessoa que apoie o professor Jaime ou o professor Sérgio, ou qualquer candidato, aqui, meu amigo, aqui é lugar de democracia. Nesse canal aqui, você não terá a sua palavra sufocada, como eu tive lá no Consulp. Você não terá. Mas ainda assim, permanece a pergunta do professor. Adonias, mas e aí? Será que tu não está sendo tendencioso? E aí eu vou falar para você aqui, rapidamente, o que foi que eu defendi. Um e-mail institucional para todo mundo, que ele possa usar como ferramenta de campanha, paridade da fórmula, para que os alunos eles possam ter mais voz do que realmente têm, o direito de recorrer ao Consulp, e isso eu estou falando para todos os candidatos, senhores. E aí você poderia até pensar assim, Donias, mas tu queria tirar o PAD. Pois é, mas eu dei fundamentação jurídica. Eu não queria tirar o PAD porque eu queria favorecer o professor Sérgio. Foi até bom que o PAD não tivesse sido aprovado, porque aí mostrou que o professor Sérgio ele concorreu mesmo sem esse item. Agora, eu particularmente tenho a convicção de que nós não podemos colocar o PAD como referência, como requisito, porque ficaria muito fácil para quem está no sistema controlar quem pode e quem não pode concorrer. Porque, meu amigo, você cometer erro, todo mundo comete, eu cometo. Todos nós estamos passivos de uma advertência. Por exemplo, no próprio conselho, no Conselho Superior, a gente viu o presidente da comissão cometendo uma falha. Não colocou dentro do processo as manifestações. Isso é uma falha. Poderia ter recebido uma advertência. Já era suficiente para tirar ele de uma eventual campanha, de uma eventual inscrição. Você entende que uma simples advertência é querer botar demais para que a pessoa ela não venha a candidatar-se? Não é nenhuma coisa assim mirabolante, pessoal. Eu estou sujeito a falha, eu poderia receber uma advertência. Todos nós poderíamos receber uma advertência. Isso significa que você é imoral? Não, de forma alguma. Sem contar que o processo, como nós somos julgados dentro de um processo administrativo, é altamente tendencioso. Porque você é julgado e processado pela mesma pessoa, que é a administração. Então, do meu ponto de vista, você colocar um PAD, um elemento tão frágil como é o PAD, como requisito, meu amigo, se o cara é improbo, desonesto, não é para dar advertência, não é para dar coisa leve para ele, é para mandar para a rua. Não, a gente não tem que ficar colocando PAD. Volto a repetir, não por causa de candidato A ou B, que a gente viu que todo mundo passou, todo mundo que se candidatou passou. Mas é porque eu realmente tenho a convicção jurídica e ninguém até o presente momento me mostrou qual é o amparo legal que você tem para colocar o PAD como requisito para a candidatura. Só por causa disso, tá? Então, pessoal, nesse ponto aqui eu gostaria de destacar a participação do professor Jaime na entrevista, falar aqui brevemente. Ele chega a ser perguntado sobre se ele iria perseguir servidor, como é que seria a liberdade de expressão, se ele ia garantir aquela coisa toda. E ele diz que sim, ninguém que está se candidatando vai falar o contrário, né? Depois é que a gente descobre como é que de fato acontece. Mas ele até reconhece que uma coisa é colocar no papel, a outra coisa é garantir, né? Mas, ao mesmo tempo, eu concordo que vi ali até uma contradição, porque ele chega a falar, por exemplo, em críticas
e classificar e categorizar em críticas positivas e negativas. Senhores, se eu vou dar e garantir a liberdade de expressão, que você tenha a sua opinião diferente da minha, eu não posso lhe taxar como, fulano concorda comigo, a crítica dele é positiva, a fulana crítica dele é negativa. Não, tem crítica positiva, tem crítica construtiva, tem crítica destrutiva. Porque é querer demais você querer sondar a mente e o coração das pessoas para verificar a intenção da pessoa que quando fez a crítica ela queria me destruir, ela não queria e tal, aquela coisa toda. Ninguém é Deus para fazer isso, senhores. Ninguém é Deus. Crítica é crítica e ponto. Crítica é crítica e ponto. Parece assim que ele não vê dessa forma. Tanto é que ele não olhou a minha crítica como crítica, ele olhou como ataque. Ataque, ele deixou bem claro, ele disse inclusive que foi solidarizar, as pessoas foram se solidarizar com eles. Agora é engraçado, eu por um acaso estou em posição de superioridade a ponto que eu possa fazer algum mal para o professor Jaime? Vocês acham isso? Será que vocês não estão, vocês que se solidarizaram, será que vocês não estão indo para o lado errado? Também é muito fácil, né? Para uma pessoa se solidarizar com a outra parte, né? Difícil é vir com a parte mais fraca, né? Porque não quer ter problema com o chefão, com a administração, não quer ter problema. Então, assim, vai ou não vai? Vai ou não vai garantir? Vai querer encarar como crítica positiva, crítica destrutiva? Qual vai ser a providência caso a crítica seja destrutiva? E o que é crítica destrutiva? É preciso conceituar. É preciso conceituar a crítica destrutiva. Será que crítica destrutiva é o questionamento de um determinado servidor que aparece lá perguntando se ele ia continuar com as políticas de favorecer somente os amigos do rei no processo de remoção? Será que é isso que é a crítica destrutiva dele? Porque se você for observar, fazem a pergunta, mas ele não responde. Vá lá, assistam. Ele não responde. É isso que é a crítica destrutiva? E se eu critiquei de forma destrutiva, foi em que ponto, professor Jaime? Me aponte 1 minuto. Vá lá e aponte 1 minuto. Porque assim, tudo que eu fiz, tudo que eu critiquei, foram coisas baseadas em fatos, em provas. O senhor poderia muito bem ter usado o seu tempo para me rechaçar, mas não. Foi e deu apenas palavras genéricas. Eu só poderia provar, por exemplo, que o organograma lá da Zona Leste foi feito de forma democrática, que o senhor implantou sim o boletim de serviço, que o senhor fez sim, implantou às 6 horas, quando na verdade estava todo mundo, na verdade, insatisfeito porque via que não estava indo para frente as promessas. Mas o senhor preferiu o quê? Se vitimizar. Mas eu acho que não é assim que deve agir o administrador público. Senhores, eu mesmo recebo aqui diversas críticas. E recebo com todo carinho, com todo respeito, respondo a todos eles. Inclusive estou respondendo aqui uma crítica. E eu não estou aqui, ai meu Deus, eu estou, aquela coisa toda, estão me atacando. Não, não é isso. Não é assim que funciona o debate. O administrador público precisa entender que quando ele pega e quer decidir os rumos da comunidade, sempre vai aparecer crítica e ele vai ter que ser consciente disso e vai ter que receber com respeito. Porque da forma como ele põe, parece assim, mano, que vai ter PAD para cima de quem for criticado, para cima de quem está criticando. E lamentavelmente, é um posicionamento totalmente antidemocrático. É antidemocrático isso. Como tem sido antidemocrático todo o processo eleitoral, todo esse processo eleitoral. Ou vocês vêm acompanhando desde o início, vocês, comunidade, né? Porque eu
tenho feito alerta desde o primeiro dia, desde a reunião secreta eu tenho feito alerta para a professora Lívia, para que ela insira a comunidade, para que eles se sintam verdadeiramente partícipes desse processo e não faça como apenas massa de manobra, fazendo com que eles só façam a votação e não interfira nos rumos dessa eleição desde o princípio. Então é por causa disso. E uma última crítica que fizeram a meu respeito. Ah, Donias, tu só bateu no professor Jaime, tu não falou do teu candidato, e não sei o quê, e as propostas, aquela coisa toda. Primeiramente, senhores, deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Eu não sou fanático por ninguém, senhores. Eu não sou fanático pelo professor Sérgio ou por qualquer outra pessoa. Eu não sou fanático. Aquilo ali é só a minha opinião, não precisa ficar chateado porque eu manifestei aquilo. É só a minha opinião. Eu só acho que o professor Sérgio é a melhor opção. Eu posso estar enganado. Mas, por favor, se você tem argumentação melhor, argumente, mas eu argumentei. Por que o professor Jaime, né, ele não poderia, do meu ponto de vista? Se você tem razões superiores, melhores que a minha, vamos debater, eu estou aqui para isso. Pode ter certeza de uma coisa, a sua opinião não será vista como ataque. Você não será visto como crítica. Ah, tua crítica é destrutiva. E ainda que eventualmente queira me destruir, porque eu não conheço o seu coração, ainda assim o senhor será recebido com todo respeito, senhores. Falar de proposta, a gente pega as propostas dos candidatos, isso vale para todo mundo. A gente vê palavras vagas, né? Ah, vamos construir não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Por exemplo, vamos fortalecer não sei o quê. Quando a gente fala, por exemplo, fortalecer, essa expressão que eles gostam de usar, fortalecer. Bom, para dizer que tu vai fortalecer, você precisa medir o quê? O quanto ele era forte, né? E aí como é que tu mede quanto ele era forte para te poder dizer que ele vai ficar mais forte e dizer que ele vai ser fortalecido? Você percebe que essas propostas, elas na verdade são uma carta de intenção. Não se iludam com isso, e eu estou falando isso é para todo mundo, é para todos os candidatos. Ah, Donias, vem falar de proposta. Não, o que a gente precisa é de valores, meu amigo. E o que eu mais defendo aqui são os valores democráticos, e isso a gente não tem visto do lado deles. Se não tem visto do lado deles, pode não ter do lado do Sérgio, mas vamos tentar. De repente, ele vendo a pressão que de repente ele abre, né, o nosso instituto, de repente ele abre para as pessoas criticarem à vontade, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa de pressionar os nossos governantes, porque eles são falíveis e eles eventualmente vão errar e eles precisam sentir a pressão popular, a pressão da comunidade. Não somos nós que colocamos ele lá? E por que eles não querem ser criticados? Porque isso eu já vi diversas vezes, essa gestão atual, a gestão anterior e até mesmo esse candidato falando, né, se sentindo oprimido. Não, pessoal, não é assim que funciona. Então, praticamente, senhores, se vocês gostam de proposta, vocês acreditam em proposta, porque eu mostrei aqui como que as propostas elas não são concretizadas. Mas se vocês gostam de propostas, essas coisas, e não de valores, não quer defender, tudo bem. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Você vai lá e procura a proposta, qual é a proposta, questione o seu candidato. Mas eu, mais do que proposta, eu quero defender valores. E que valores são esses? Valores de isonomia. O direito dos candidatos não ter tratamento antisonômico na hora que vai pegar uma certidão, por exemplo, senhores. Porque para uns eles erram, para outros eles acertam. Para uns eles garantem um tratamento diferenciado, para outros não. Se possível, volto a repetir, com essa gestão, eles, se possível, eles concorreriam sozinhos, senhores. Como a gente já viu no passado isso acontecendo em 2014. Vocês percebem o quão nocivo é os valores da atual gestão? Vocês percebem isso? É disso que a gente é contra. Não é contra a figura, a pessoa do professor Jaime.
mas é contra as artimanhas das pessoas que o apoiam, né? E que querem garantir a perpetuação do poder. A gente percebe isso claramente, senhores, e a gente quer acabar com isso dentro da nossa instituição. Você está achando ruim por causa disso? Então critique, pergunte, vá lá, faça seu comentário sincero. Mostre aqui isonomia na hora de fazer o processo de remoção. Mostra lá que tem isonomia se a gente aqui denuncia isso daqui. A gente vem denunciando isso daqui. Senhores, eu sinceramente não entendo. Eu não entendo. Será que é falta de informação? Tem gente que fala, o professor Sérgio o professor Sérgio tu vem querer defender esse perfil. Já tem uma figura errada do professor Sérgio sem nem conhecê-lo, senhores. Sem nunca ter trocado uma palavra. Sabe como é o nome disso? Isso é preconceito. Fala do processo administrativo sem conhecer o processo administrativo. Entendeu? Então, assim, vamos dar uma oportunidade para ser pelo menos isonômico. Você, como eleitor, lá na hora você vai ser juiz. Seja isonômico também. Ouça, sem preconceito, cada um dos candidatos, senhores. Vamos acabar com essa visão equivocada. Vamos ouvi-lo. Vamos ouvir todos os candidatos, né? E eu só estou aqui mostrando as minhas razões, mas você deve ter as suas razões. Tudo bem, se no final das contas prevalecer o entendimento contrário a mim, a gente vai aceitar numa boa. Prevalecendo ou não prevalecendo, a gente vai aceitar numa boa. Aqui é democracia. Não fique chateado comigo. Eu não gostaria aqui de criar problemas com ninguém. A gente está aqui tão somente para dar a nossa opinião. E se os senhores tiverem maturidade para recebê-los, eu agradeço. Se não tiver, agradeço do mesmo jeito. Tudo bem? Muito obrigado. Eu desejo a vocês uma ótima eleição, tá? Que vocês coloquem a consciência no lugar, que vocês ouçam todos os candidatos. Eu sei que o tempo é curto, nós tentamos defender mais tempo, mas infelizmente todo o sistema conspirou, né, a favor de fazer com que a coisa fosse muito curta. E aí vocês avaliam tudo isso, tá bom? Avalio todos os elementos, vou deixar diversas fontes para vocês consultarem. E assistam todos os nossos vídeos, senhores. Não fique só no último vídeo. Assista todos os nossos vídeos e critique aí, eventualmente, para poder vocês entenderem todo o contexto o qual a gente está inserido. Tá bom? Muito obrigado.